Bom, antes de entrar na política nacional, uma palavrinha sobre futebol, né? Que nós estamos ainda na crise pós-desclassificação do Brasil da Copa, né? À medida que o tempo vai passando, as coisas vão se mostrando mais claramente, né? Aqueles que falaram, que já falaram antes da Copa que a seleção era ruim e tudo mais, eles agora entraram com uma campanha, né? Que é a campanha de que a seleção brasileira deve ter um técnico estrangeiro. Que é uma, vamos falar o que é verdade, é uma coisa escandalosa, é um escracho, né? Para que eles querem isso daí? Né? Por que eles querem esse negócio? Há mais de um motivo para isso. Eles querem, em primeiro lugar, para desmoralizar o futebol brasileiro, porque se a seleção brasileira contrata aí um técnico estrangeiro, então meio que a própria Confederação Brasileira de Futebol, ela está dizendo que os brasileiros são incompetentes. Pelo menos os técnicos, se não o jogador. Porque também não dá para você fazer como faz a seleção, entre aspas, francesa, ou holandesa, ou alemã, ou espanhola, etc. e tal, que importa os jogadores das colônias, né? O cidadão é importado como se ele fosse uma garrafa de vinho, mais ou menos. O técnico da seleção holandesa, por exemplo, ele liga lá não sei que país da África, do Oriente Médio e tal, e fala, me mande aí 2 jogadores, né? Pinot Noir, de preferência, né? Porque eles são todos negros. Então, aí vem o jogador, aí eles pegam o jogador, fazem a papelada dele para ele ser naturalizado por aquele país, porque ele é da colônia, então não poderia jogar no time do país, e aí você vai ver a seleção holandesa, que é um país de gente branca, que o cidadão desaparece no dia quando tem sol, só tem preto, que é uma coisa muito incomum. A mesma coisa na França, a mesma coisa na Alemanha. Então, aqui não dá para importar o jogador. Também não faz sentido, porque os jogadores brasileiros eles são exportados, né? É um dos maiores produtos de exportação do Brasil é o jogador de futebol. Mas o técnico dá, porque o técnico ele vem para mostrar assim, vocês são todos incompetentes, nós precisamos colocar uma pessoa competente, de preferência de um país desenvolvido, organizado, civilizado, que só mata pessoas em grande escala em guerras, né? Vocês não, vocês são selvagens, etc. e tal. É uma coisa meio, como é que se diz? É uma jogada em parte política. Eles querem consolidar, enfiar na cabeça de todo mundo que o futebol brasileiro não existe isso daí. Esse negócio de que o Brasil foi pentacampeão, duvido até que tenha sido. Nós temos que ver direito, né? Porque agora está na moda você desfazer a realidade. Então, por exemplo, o pessoal investe num jogador como o Messi, né? Que algumas pessoas dizem que ele é argentino. Na verdade, ele é europeu. Investe num jogador como o Messi, e aí o cidadão chega lá na FIFA, né? E fala, como é que nós podemos fazer com que, para efeito de publicidade, o Messi tenha mais gols do que o Pelé? Bom, vamos desconsiderar os jogos amistosos, isso, aquilo, aquele outro, tal. O Pelé de 1.200 gols cai para 125 e o Messi tem 600. Aí vamos colocar também os gols que o Messi marcou quando ele estava na pré-escola, etc. e tal. Tá? Isso aí tem acontecido sistematicamente no futebol, né? Então, por que não fazer isso daí numa escala geral e falar logo de uma vez que, na verdade, as 5 Copas que o Brasil ganhou, elas não foram verdadeiras Copas, né? Eu já vi até alguma conversa desse tipo, que falaram que o Brasil participou de todas as Copas do Mundo, mas a Copa tal e tal não era bem assim. Tá? Bom, nós estamos na época em que a verdade você faz em cima da mesa lá, do jeito que você gosta, né? Como dizem os identitários, não existe verdade, tá? Verdade é aquilo que você acha que é verdade.
Então, nós temos aqui um processo de total desmoralização do futebol brasileiro, né? Comandado aí, aparentemente, pela Folha de São Paulo, que é um jornal que, como todo mundo sabe, extremamente idôneo, né? É um jornal que critica o jogador de futebol brasileiro porque o cidadão foi lá no Catar, foi convidado a comer um bife de ouro. Dizem que tem lá no Catar um bife de ouro. Nunca comi, nunca vi, mas dizem que é assim. Mas ninguém explica o que é que come o dono da Folha de São Paulo todo dia. Não uma vez no Catar, todo santo dia. Mas, por exemplo, uma pergunta que eu dirigiria, por exemplo, ao Casagrande, que faz esses ataques contra os jogadores brasileiros. O dono da Folha de São Paulo, Luiz Frias, ele tem um empregado na casa dele que é um chefe profissional de cozinha para cozinhar para ele. Quanto que ele paga para esse cidadão? O que ele come? Exatamente. Ele come no quilo da esquina? Por que só falar do jogador brasileiro? Vamos falar do patrão dele. Pessoa que paga o salário dele. O que ele come? Quanto ele gasta em comida? Né? Por exemplo, muita gente não sabe, mas se você for no Fasano, que é considerado o restaurante mais caro de São Paulo, e você pedir uma entrada de caviar, essa entrada de caviar vai custar R$ 1.500. Pode procurar na internet que vocês vão ver. Não é no Catar. E não é de ouro também. Mas custa R$ 1.500. Vejam bem, não é o bife. Eu nem sei quanto vai custar o bife depois. A entrada. Os milionários aí, eles estão acostumados, né, a pedir uma garrafa de vinho que se você tiver em 3, 4 pessoas, você vai consumir uma garrafa de vinho inteira e vai pagar, quando ele paga muito barato, R$ 5.000 pela garrafa de vinho. Mas quem que fala disso daí? Porque o nosso negócio não é atacar a burguesia brasileira. É atacar o jogador de futebol. Esse é que é criminoso. Você vai comprar aí por exemplo, se você entrar em qualquer site de vendas na internet e você der assim, vamos supor, conhaque francês, porque eu imagino que o dono da Folha de São Paulo não vai tomar um conhaque Dreher, né? Você dá conhaque francês. Tem conhaque francês que custa R$ 28.000 a garrafa. Qual será que ele toma? Qual o uísque que ele toma? Ele toma o uísque nacional, Drures, ele toma o estrangeiro barato, que é o Johnny Walker com o rótulo vermelho, ou ele toma um uísque que custa 10, 15, 20 mil a garrafa? Qual será que ele toma? E os móveis da casa dele? Quanto que custa uma cadeira na casa desse cidadão aí? Porque o dono da Folha de São Paulo é um dos homens mais ricos do Brasil. Onde ele gasta o dinheiro? Ele mora na favela, por acaso? Porque o jogador de futebol, ele não pode fazer nada. Nada de nada de nada. Ele, no entanto, ele ganhou o dinheiro dele porque, por uma conjunção de fatores, o talento dele custa caro no mundo inteiro. É uma coisa valiosa. Mas ele tem esse talento. Ele é um bom jogador de futebol. Então, rigorosamente falando, se você tiver uma pessoa que é rica merecidamente, é o jogador de futebol. Porque o resto dos ricos são todos uns ladrões. O dono da Folha de São Paulo, como é que ele ganhou esse dinheiro todo? Ele é um banqueiro. Além de ser dono da Folha de São Paulo, ele é um banqueiro. E banqueiro é uma pessoa que é inimigo do povo. Ele vive de explorar o sofrimento do povo. Mas ninguém fala do banqueiro. Falam do jogador de futebol. Né? De uma pessoa como o Richarlison, que já pelo nome dele, né? Para a gente não ser hipócrita, você percebe que ele veio do fundão da cidade onde ele nasceu. É ou não é? Porque se ele fosse de São Paulo, não sei de que estado que ele é, se ele fosse de São Paulo, com certeza com esse nome, não nasceu no Jardim América.
Ele é o quê? Bom, Espírito Santo, já é um pouco o fundão do Brasil, não? E lá no Espírito Santo ele também não veio, né? Hã? Morou num barraco. Tá. Nova Remessa? Nova Veneza? Nossa, você vê um nome que nem dá nem para entender direito o nome da cidade do cidadão. Esse cidadão aí, ele não roubou ninguém. Ele não montou um banco, né? Não tem aquela história, melhor do que roubar um banco é montar um banco, quer dizer, o banqueiro é muito mais ladrão do que o ladrão de banco. Ele não montou um banco. Ele aprendeu a jogar futebol, ele tem essa habilidade. Alguém olhou e falou, esse garoto aqui vai render muito dinheiro para muita gente. E ele está rendendo dinheiro para muita gente. Ele fica com uma parte disso. Mas ele não roubou ninguém. Então, se a gente for pegar, né, dos ricos brasileiros, eu acho que os mais merecedores são quem? Os jogadores de futebol. Porque empresário não é merecedor de nada. Sem dar o golpe na praça, ninguém vai ficar rico. Mas, né, a Folha de São Paulo, que é de propriedade de um banqueiro, se dedica a atacar os jogadores. Daí que saiu essa ideia do técnico estrangeiro, através do Casagrande. Aí, se a gente olhar um pouco mais de perto o panorama do futebol brasileiro, nós vamos ver o seguinte, que é uma série de coisas acontecendo que mostram o caminho, por que tem toda essa briga. Uma das coisas que está acontecendo é o seguinte, querem transformar todos os clubes grandes brasileiros em empresas. Alguns já foram transformados em empresas, é o caso do Botafogo do Rio de Janeiro. Isso daí vai ser uma desgraça ainda maior do futebol brasileiro, que sempre teve na desgraça. Né? Nós estamos no período preparatório disso. Empresas, né? Gente com muito dinheiro, sei lá por quê que eles decidem investir no futebol, tem gente que fala que isso é lavagem de dinheiro, coisa do gênero. Eles tomam conta dos clubes. Né? Aconteceu com vários clubes brasileiros isso daí. Eles tomam conta do clube e eles transformam o clube numa fonte de especulação. Contratam alguns jogadores, ganham um campeonato, ganha dinheiro com publicidade, isso e aquilo, e pronto. Né? Teve até um empresário russo que teve no Brasil fazendo isso daí com o Corinthians uma época. Então, nós temos esse processo. Eles querem transformar esses clubes, que são clubes que têm uma torcida muito grande, popular, etc. e tal, num negócio que, logicamente, como todo negócio, vai acabar mal para a atividade fundamental, que é o futebol. Né? Quem que duvida disso? Vai acabar muito mal. Segundo, nessa atuada, nós já temos aí, né, basta a gente fazer uma rápida pesquisa, nós vamos ver que dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, metade já tem técnicos estrangeiros. Quer dizer, não tem nada a ver com a Copa, isso daí, você percebe? Isso daí tem a ver com outras coisas. E se a gente pegar os 10 clubes que têm técnicos estrangeiros, nós vamos ver que eles são dominados, inclusive, por empresas estrangeiras. É o caso, por exemplo, do Bragantino Red Bull. Eles querem transformar o clube... Eu não sei se já mudaram o nome para Red Bull, que é uma barbaridade isso aí. Mantiveram o Bragantino ainda, mas o negócio é isso daí. Não vão ter o time da Coca-Cola, o time de sei lá, de tudo quanto é porcaria que existe no mundo aí. As empresas vão controlar o time e eles trazem os técnicos estrangeiros que vão fazer o que eles querem. Não é jogar futebol. É um esquema. Né? É daí que vem em parte, né? É daí que vem essa conversa sobre o técnico estrangeiro. O pessoal pensa assim, que futebol é uma bobagem, né?
que você, por exemplo, já protestaram aqui que a gente ficava discutindo futebol na análise política, mas não é uma bobagem. Futebol é um ramo econômico altamente lucrativo da economia capitalista. Muito lucrativo. É o esporte mais popular do mundo. Nós vamos ver agora a final da Copa do Mundo, né? França e Argentina. Nós vamos ver quantas pessoas no planeta Terra vão ver essa final. Vai ser da casa de 2 bilhões de seres humanos para cima. Então, a pessoa que fala que o futebol é uma coisa que não tem interesse, ela está falando, por exemplo, que não tem interesse você discutir a indústria do petróleo, a indústria química, a indústria de automóveis, que isso aí não é relevante para a discussão política. Futebol é uma indústria. É uma indústria complicada, lógico, porque envolve muitos aspectos que são exteriores a uma atividade industrial. Mas é uma indústria. O futebol, assim como toda a economia mundial, está dominado pelos banqueiros. São eles que controlam tudo isso daí. É uma fonte de especulação financeira muito grande. Aí a gente fala, o imperialismo, nome carinhoso pelo qual nós designamos os banqueiros, os grandes industriais europeus, norte-americanos e japoneses, eles têm interesse em controlar, inclusive, os resultados do futebol. Porque é uma coisa que vai se transformando cada vez mais numa fonte de lucratividade e de especulação. O futebol, qual que é a grande base para a especulação do futebol? É o mercado futebolístico. O mercado futebolístico deve ser um dos maiores mercados do mundo, fora das necessidades vitais da população, como, por exemplo, alimentação, vestir, morar, ter um tratamento de saúde. Se você comparar, por exemplo, o mercado de futebol com o mercado automobilístico, o mercado de futebol é várias vezes maior. Tem muita gente que não tem carro, mas acompanha o futebol. E é um mercado onde o pessoal é muito fanático pelo que acontece no futebol. Não é um mercado qualquer. Porque uma pessoa pode ou não pode comprar uma cerveja, sei lá. Mas futebol, para muita gente, é um item mais indispensável do que os itens vitais. Então, as pessoas que falam, né, que a discussão sobre o futebol não tem importância, elas estão, na verdade, criando um véu para que as pessoas não percebam a podridão que envolve, né, esse esporte aí que o pessoal gosta. O mercado. Qual é o maior e mais lucrativo mercado de futebol? Vamos ver. Camarões? Não. Marrocos? Não. O pessoal nunca esteve no Marrocos. Eu tive a oportunidade de passar um dia no Marrocos uma vez. A pobreza do país, ela pula em cima de você. Ela pula em cima de você na parte mais rica do país. Você olha e fala, nossa, isso aqui é muito pobre. É inacreditável, né? Nós estávamos numa viagem, né? E a gente teve a ideia tenebrosa de usar a companhia aérea do Marrocos, que era a mais barata de todas. Só que quando você usa a companhia aérea do Marrocos, normalmente acontece o seguinte, você tem que passar um dia no país. Você desce de um avião no Marrocos e pega outro avião. Vamos supor, você está vindo da Alemanha, você vem Alemanha, Casablanca, desce, Casablanca, São Paulo. Então a gente fez o trajeto que ia do aeroporto até um hotel onde a gente ia passar a noite, que tinha que passar a noite no hotel. Então você supõe que do aeroporto até o hotel é um trajeto onde mora, sei lá, se não os milionários, né? Porque milionário é parecido em todo lugar, mas uma espécie de uma burguesia, uma classe média alta. Era pobre, aí era pobre.
Você imagina a parte pobre do lugar, né? Sem falar que uma coisa muito surpreendente era o seguinte: no aeroporto de Casablanca, você não pode entrar no aeroporto. Não é extraordinário? Você só pode entrar no aeroporto se você mostrar a passagem. Só pode entrar no aeroporto quem tem uma passagem para viajar naquele momento lá. Se o cara olhar e falar, não, essa passagem daqui a um mês, fora, não entra no aeroporto. E nós fomos, logicamente, revistados dentro do aeroporto umas 4 vezes. Então, por aí vocês podem saber que o Marrocos é uma ditadura militar e é um país muito pobre. É porque nem a ditadura militar no Brasil ia proibir o pessoal de entrar no aeroporto. Vocês concordam comigo? É uma coisa muito fora do comum. Então, qual é o mercado do futebol? É a Europa. Esse é o mercado do futebol. A Europa, ela deve ter aí seus 600 milhões de habitantes. Uma parte dos quais tem um alto nível de vida. Esse é o mercado. Por isso que é interessante que os europeus ganhem as Copas. Aí você, logicamente, tem aquelas coisas típicas de futebol, né? Compram o juiz. Agora tem que comprar também o cara do VAR, né? Não basta comprar só o juiz, porque você compra o juiz, não compra o VAR, dá briga. Ou você compra o VAR, não compra o juiz, vai dar problema. Tem que comprar os dois. Você manipula os resultados, você compra a imprensa. Tem muita gente que ouvindo eu falar essas coisas, a pessoa vai falar assim, isso aí é uma teoria da conspiração. Como assim compra a imprensa? É a coisa mais corriqueira que tem, é comprar a imprensa. A pessoa não se dá conta disso daí. Vou contar um caso da história da Revolução Russa. O Trotsky conta uma história que é a seguinte: teve uma reunião do Comitê Central do Partido Comunista, onde não sei se era um embaixador, acho que era embaixador na França, o cara que estava nas relações exteriores, falou que eles tinham recebido a proposta de um grande jornal francês, o maior da época, né? De que eles cobravam, sei lá, 5 milhões de francos para fazer uma campanha a favor do reconhecimento da União Soviética pelo governo francês. Aí eles se especificavam que os 5 milhões não cobriam, né, fazer uma campanha em favor do Partido Comunista Francês. Isso aí eles não iam fazer. Só a favor do reconhecimento da União Soviética. Aí o Comitê Central, ao invés de, se fosse o Comitê Central do PSOL, ia ter aquelas coisas assim, nossa, que horror, tal. Não, nem iam propor para eles, porque ia dar problema, né? Aí o Comitê Central sentou e discutiu. Vamos pagar 5 milhões de francos por essa campanha? Aí, finalmente, o Lenin chegou e falou assim, não vale a pena, é dinheiro jogado fora. E não pagaram e não fizeram a campanha. Aí o Trotsky falou, com toda a honestidade que caracteriza os revolucionários, que o governo soviético tinha tanto direito de comprar a imprensa capitalista francesa quanto os capitalistas franceses. Agora, isso daqui é de 1920, por aí. Aí muita gente vai pensar, não, mas o mundo mudou, ficou mais belo, né? Não, o mundo piorou. Isso que era uma coisa que o cara fazia assim, agora deve ser uma coisa... Eu não participo do meio, então não sei, mas deve ser uma coisa industrial. O cara já tem tabela, o cara chega lá, muitas pessoas compram o jornal e tal. Não, eu quero a sessão esportiva falando disso, eu quero a sessão de cotidiano falando de tal projeto de cada... Tem uma... Né? Vamos fazer uma campanha. Alguém acredita aqui, seriamente, que essa imprensa brasileira fez a campanha contra o PT de graça? Né? Se acreditar nisso daí, tem que ser internado. Se acreditar que foi de graça, tem que ser internado. Inclusive, se a pessoa pensar assim, não, mas por que eles não fariam a campanha? Porque eles eram a favor de derrubar o governo do PT. O fato do cidadão ser a favor não quer dizer que ele vai fazer a campanha sem você pagar.
No Congresso Nacional tem deputado que só vota, mesmo que o interesse dele seja total, se pagarem. Se não pagarem, não vota nada. Não vota nem pensão para a mãe dele. Tem que pagar. Você quer fazer um papelão, é procurar o deputado e falar, mas você não concorda com isso? O deputado vai rir da sua cara. Bom, vocês estão vendo aí o Arthur Lira, né? O Arthur Lira, que é para aprovar o pacote, ele que é o Ministério da Saúde, dizem as más línguas. Pô, o Ministério da Saúde é um senhor pagamento, vamos falar que é verdade. E aí vai aparecer gente que fala assim, não, não é assim, vocês são adeptos da teoria da conspiração e tal. Que nada. O pessoal do PT foi lá e falou, Arthur Lira, vamos ver aqui, nós precisamos aprovar esse negócio. O cara deve ter tirado do bolso, já estava até pronto, uma lista de coisas que ele queria. Quem não sabe disso, não vive no mundo real. Né? Então, nós temos isso daí. Essa campanha não é uma campanha inocente, não é opinião de ninguém. Ninguém em sã consciência tem essa opinião de que o Brasil devia contratar técnico estrangeiro. É uma barbaridade isso daí. Essa é uma campanha mobilizada, organizada e paga por interesses econômicos escusos. Você vê que a maioria dos jogadores se revoltou contra isso. Quem que foi a favor? Um ex-jogador que agora é o quê? Empresário. Quer dizer, o empresário é o cara que gosta da proposta. Os jogadores não gostaram da proposta. Bom, aí está, né? Com certeza a esquerda pequeno-burguesa bem pensante vai discutir o assunto seriamente. Não, mas precisa ver, né? O Brasil foi desclassificado, tal, papapá. Se o Brasil tivesse sido classificado e campeão, eles iam encontrar uma outra explicação para propor o técnico estrangeiro. Não, foi bem, o Tite ganhou a Copa, etc e tal, mas nós precisamos mudar, porque sempre tem uma coisa.